Agora sim, foi feito. Eu acenei, gente. Certo é que eu estava fazendo um convite, eu acenei para ela. Oh, meu Deus. Ai. Oi, minha irmã. Oi, Jana. Tudo jóia? Tudo. Graças a Tá Deus. me ouvindo bem aí? Muito bem. É? Pronto. Fora a minha cara de sono, tá tudo bem. A nossa, né? Porque tá bem cedo, É. mas era o horário que eu podia agora de manhã, porque agora na escola dominical a gente fez a gravação e sou eu que estou participando, então eu quero assistir. Ah, E começa vamos, exatamente 10h30, vamos entendeu? assistir então, hein, gente? Acabou aqui, a gente vai para lá assistir. Janaína, vai ser pelo canal do Ministério, da Igreja? Essa não vai ser ao vivo. A gente estava fazendo ao vivo, né? O ministério estava fazendo tudo ao vivo na igreja, mas essas foram gravadas antes. Então eu gravei essa quinta-feira. É Ah, só uma conversa, sabe? Sobre um tema. Estão desenvolvendo os frutos do espírito e a Maneco que está à frente. bom Aí demais. ele me convidou e eu gravei. Então eu Mas queria aí assistir. a gente entra Diga. onde para assistir? Então, tá no YouTube, no canal da igreja. Você põe Ah, Verbo da Vida Sede, então tá. Então a gente tá entra lá, bom? né? Perto da Vida Sede, Pronto. lá de Campina, tá, gente? Jana, como eu falei contigo, né? Obrigada por você, muito obrigada por você ter aceitado o nosso convite. Eu vejo que você está em muitas lives. Eu sei que deve estar sendo uma jornada bem puxada, mas eu queria te agradecer. Isso realmente foi uma direção do Senhor, falar com você, Amém. que você está ministrando hoje aqui. Nós temos mulheres maravilhosas aqui em Resende, mas eu, como eu estava brincando com elas agora, a gente precisa ouvir algumas coisas para estar no prumo e avançar no que Deus tem para a gente. Hum. E eu sei que você vai ser usada hoje por Deus para trazer verdades poderosas para a gente. Tá dando eco, mas eu não sei se na sua E voz é. está dando também. A questão é não dar eco na minha voz, É porque isso se eu aí. vou falar mais, né, então a minha voz tem que estar limpinha para vocês, Isso aí é me tá importante. Mas bom? vocês Aí estão vão ouvindo Janaína dizendo aí bem? se porventura tá ruim, a gente precisa ajustar alguma coisa. O meu som, tá bom? As minhas palavras. Eu vou Então, Jana, baixar aqui o. como eu disse a você, eu vou te deixar à vontade para ministrar o que Deus colocou no seu coração aí para a gente essa manhã. Tá bom? Amém. Amém. Ok. Então, primeiro bom dia, né? Jana, a caneca que eu ganhei daí, ó. Eu tenho a minha também. É, eu Foi ganhei exatamente, daí. foi meu filho que fez. Ele trabalha com isso. Eu Foi ele que sei. fez também isso aqui. Tá vendo? Ele pegou uma foto, Eita! não é bonito? E ele Lindo! coloca Na cerâmica, é? numa cerâmica. É. Eita, eu quero. Ele me deu no Dia das Mães do ano passado. Aí Top. eu guardo aqui com todo carinho, porque hoje ele não mora mais aqui, já É, casou, então eu eu quero ganhei na guardar live tudo. do Dia das Mães. Eu sabia Foi, que tu pois é. você Ele tem gosta a também. esquise também dessa mesma estampa, ficou muito bom. Olha, Gabriel é muito empenhado, né? é, Graças a Deus que ele prospere e me amém. abençoe também, que é muito importante. Amém, isso A gente mesmo. passa a vida se dando pelos filhos, uma hora os filhos têm que dar retorno de alguma forma. É isso Mas mesmo. então, queridas, Deus te abençoe nessa manhã. Estamos aqui para conversar, né? E esse tema que a gente vai falar é algo que eu percebo que é bem pertinente em qualquer igreja, em qualquer instituição, em qualquer empresa, sabe? Em qualquer família, né? É, eu percebo que é algo assim que é necessário em todos os ramos de convivência. Mas a gente está falando aqui de crente, tá certo? A gente vai usar a Bíblia como parâmetro. Então, assim, todos os ambientes de convivência cristã, a gente precisa dessas coisas que a gente vai ouvir hoje. E eu acredito que eu vou começar por um versículo que eu gosto muito, que diz assim: se você quiser acompanhar, tudo bem, senão você me ouve ler, tá bom? Tá lá em Tiago. O livro de Tiago é das epístolas do Novo Testamento que eu gosto mais. É uma das que eu mais gosto. Eu acho Tiago muito feliz nas suas colocações. E no capítulo 3, no versículo 13, ele diz assim:
quem dentre vós é sábio e inteligente? Ele está fazendo uma pergunta, né? Ele está dizendo, quem de vocês é sábio e inteligente? Quem de vocês é coerente? Quem de vocês é uma pessoa sensata, que tem a cabeça no lugar? Quem de vocês é sabido, é inteligente? É uma pergunta, né? Então, às vezes, muitos de nós nos achamos, eu sou inteligente, eu sou sabido, eu sou coerente, eu tenho a cabeça no lugar. Pronto, aí ele vai responder agora. Ele diz assim, mostre em mansidão de sabedoria mediante o seu condigno proceder de todas as suas obras. Pronto, eu gosto disso. Ele começa dizendo, fazendo uma pergunta. Quem dentre vocês é sábio e entendido? Deixa eu tirar o óculos que está dando reflexo. Quem dentre vocês? E aí ele mesmo responde, pronto, se você se considera sábio, entendido, coerente, então mostre como? Com mansidão de sabedoria. É a primeira palavra que ele fala. Com mansidão de sabedoria, mediante o seu condigno proceder, ou seja, atitudes. Não são pensamentos, nem é só palavras, mas o seu procedimento em mansidão de sabedoria, mediante o seu condigno proceder em todas as suas obras. Há coisas na Bíblia que se aplicam a pensamentos, há coisas na Bíblia que se aplicam a sentimentos, a palavras, mas aqui ele está falando de uma coisa que vai além disso, vai em ações. As ações, elas são o último estágio de algo que começou dentro de você. Lá em Coríntios, a Bíblia diz que primeiro a lista está invertida, a lista que eu vou te falar, mas primeiro chega um pensamento, aquele pensamento vira um sentimento, que depois vira uma palavra e eu dou o quarto passo. Depois se transforma numa ação. É assim que funciona. Qualquer tipo de pensamento ou de inspiração, seja de origem divina, seja de origem satânica, o processo é sempre o mesmo. Chega um pensamento. Eu medito naquele pensamento, não resisto a ele se transforma num sentimento. Aí eu começo a sentir aquilo. Se eu começo a sentir, toda a minha alma está cheia daquilo. Aí aquilo vai vazar pela minha boca. Consequentemente, o quarto passo é eu começar a agir. Aqui ele já está falando do quarto passo. Aqui ele está falando mostre mediante o seu procedimento. Condigno procedimento em todas as suas obras. Irmãos, e eu gosto porque a primeira palavra que ele fala é mansidão. Mansidão é uma das virtudes que demonstram que uma pessoa é madura espiritualmente, entendeu? A mansidão não é sinônimo de ser abestalhado, de ser idiota, de ser capaz das pessoas, de dizer sim, tá certo para tudo, de não discordar. Mansidão não é sinônimo de nunca discordar. Mansidão não é sinônimo de você ter uma opinião diferente da outra pessoa. Isso. Entendeu? Mansidão não é sinônimo de você nunca poder dizer um conselho diferente do que a pessoa está pensando. Não. Mansidão é saber fazer todas essas coisas de uma forma graciosa, sem virar uma contenda. Sem impor o seu pensamento e a sua forma de fazer, porque eu acho que eu estou certo. Eu descobri, amado, que cada ser humano é um mundo. Cada ser humano é um pequeno mundo. E dentro desse seu mundo, você é o centro. Aí nesse seu mundo, você põe quem você quiser para o centro desse seu mundo. Quando a gente nasce de novo, é uma opção nossa colocar Deus no centro do seu mundo mais do que a você mesmo. Entendeu? Então, quando a gente casa, a nossa família vem para o centro do mundo, né, junto conosco, entendeu? Aí você nasceu de novo, então agora você botou a igreja, os irmãos no seu mundo, dentro do seu mundo, no centro do seu mundo também. Então, assim, cada pessoa, cada cabeça, minha mãe dizia assim, Janaína, cada cabeça é uma sentença. Então, todo mundo vê de uma forma diferente. Então, quem é que pode comprovar que a minha forma de pensar é a forma certa? Graças a Deus, nós temos a Bíblia, que ela nos baliza. E se o que eu estiver pensando, o que você estiver pensando, está em linha com a Bíblia, então pode ter certeza que o meu pensamento e o seu pensamento estão certos. Entende? Mas tudo aquilo que a Bíblia, que eu penso, que a Bíblia não me dá clareza, pode ser que eu esteja errado. E às vezes as pessoas pensam de acordo com a Bíblia, mas têm um sentimento diferente.
É possível você pensar certo com a intenção errada. Entendeu? Então, assim, nesse versículo, ele deixa muito claro que quem é sábio, quem realmente é entendido, são pessoas mansas. Mansidão, como eu falei, não é ser capacho. Então, assim, eu posso discordar sem fazer uma confusão, eu posso discordar sem fazer uma briga. E eu acredito que nós mulheres, né, já que a live é feita por mulheres, para mulheres, eu sei que podem haver homens aqui. Mas uma das virtudes, mulheres, de nós mulheres, é sabermos ser aquela auxiliadora, apaziguadora. O que é uma coisa apaziguadora? Deixa eu ajeitar aqui meu cabelo. O que é uma coisa apaziguadora? Vamos supor que a gente tem. Pronto, ontem a gente foi numa lagoa que tem aqui perto, isolada no meio do mato, e João levou uma churrasqueirinha de chão, né? Aí fez uns carvão, umas coisas, botou uns tijolos, pronto. Aí fez a carne, terminou, a gente vai embora, a gente tem que deixar o lugar como a gente achou. Então, o que que ele fez? Aquilo ali, para poder fazer a carne, tem que estar bem quente. Então, ele abana, ele promove mesmo que a brasa esteja pegando fogo para poder fazer o que ele quer. Mas quando encerrou o que ele quer, ele agora tem que abafar aquele fogo. Então ele foi lá na lagoa, pegou vasilhas de água, ficou jogando na brasa, jogando na churrasqueira para esfriar a churrasqueira para poder pegar e levar. Então a posição da mulher é como esse exemplo que eu estou dando. É essa água que você joga em cima desse negócio que está pegando fogo. E quando ele jogava, psh, a fumaça saía na mesma hora. Mas o apaziguamento é aquela atitude que não vai fazer a coisa virar uma confusão. Eu posso discordar de você sem a gente virar inimiga. Isso As mesmo. pessoas às vezes não conseguem lidar com uma opinião diferente da sua, Verdade. né? Às vezes não consegue. E quantas vezes, amada, eu tinha uma ideia, né? Quando eu estava sujeita a outras lideranças, porque a gente lidera em parte, mas é liderada em outra parte. Então, por exemplo, você como esposa de pastor, você lidera a igreja, mas você está abaixo do seu marido. Isso. Então você pode ter a ideia boa que for. Se você levar para Leto e ele disser, não, eu acho que agora não é tempo de executar isso, acabou. Entendeu? Ah, mas a minha ideia era de Deus. Deus quer que faça isso certo, mas ele é seu cabeça e a palavra final é dele. É Se isso. ele errou na decisão, ele vai sofrer o dano, não é mais com você. Entende? Então, assim, isso se estende para qualquer tipo de relacionamento em submissão e autoridade. Para qualquer relacionamento. Os filhos estão submissos aos pais. Esposas estão submissas aos maridos. Maridos estão submissos ao Senhor ou aos seus líderes ministeriais. Então, Leto pode não ter achado essa ideia boa. Mas se porventura ele liga para o ministério diz: Não, Leto, eu acho que é bom fazer isso, acabou também. Entendeu? Por quê? Porque sempre vai existir, gente, uma hierarquia. E é muito importante saber obedecer às hierarquias. E isso começa dentro de casa na criação dos filhos, né? Porque se o nosso filho, né, grita com você, aponta o dedo da sua cara e diz que não vai fazer e se deita no chão e estribucha, mais na frente ele está fazendo isso para um policial. Mais na frente essa menina está fazendo isso para o marido dela. E isso vai dar errado porque esse marido vai acabar separando dessa menina. Mais na frente, ele está fazendo isso na frente do chefe dele, dizendo que não vai fazer essa tarefa não, porque não está se sentindo muito bem para fazer hoje. Aí ele está demitido. Então, assim, essa questão da obediência, a gente está preparando, gente, aquele ser humano para a vida. Mesmo. Entendeu? Não é uma coisa isolada só ali dentro do seu contexto da sua casa. Não. A casa é o laboratório que forma o ser humano. A pergunta é: que tipo de ser humano tem saído do seu laboratório? Do meu laboratório, que é o lar, que é a casa. Entende? Então, assim, às vezes nós mulheres, eu sou um exemplo disso, fui criada sem a presença do meu pai. Minha mãe se separou, eu tinha 9 anos e eu sou a mais velha de outros dois. Então a gente acabou crescendo sem referência masculina. Ela nunca casou, teve vários namorados, mas nunca casou novamente. Então a gente cresceu sem um homem dentro de casa. E quando a gente não tem aquela figura masculina, as mulheres têm que desenvolver as coisas por elas mesmas. Então a gente sempre foi muito de ir lá, de fazer, de resolver. É a gente mesmo que tem que fazer, não tem como esperar por ninguém. Quando eu casei com o João, eu descobri o que é ter um homem dentro de casa. E eu vi que isso era diferente.
Então, às vezes, nós mulheres, a gente tem muita atitude, né? E eu digo a você, como quem tem atitude, isso é bom, se for balizado pela palavra e pelo respeito ao seu marido, e pelo respeito às suas autoridades, e pelo respeito a quem está acima de você. Janaína, mas o que eu quero fazer é certíssimo. Se essa pessoa barrou o que você quer fazer, já não está mais com você. Fica tranquilo. Porque agora o dano ou a colheita disso não é mais sua. Entende? E se houver uma colheita que alcance você de alguma forma, Deus vai amenizar, porque no seu coração você estava certo. O que Deus não quer, gente, é a pessoa brigando e empurrando a vontade dela à força. Porque isso não são obras de mansidão. E mansidão é um das características de uma pessoa madura. Saber sofrer o dano. Lá em 1 Coríntios, a gente sabe, quando a gente lê a carta de Coríntios, que o pessoal de Coríntios era bem carnal, embora houvesse vários dons no meio do povo, mas o povo era dividido. Né? Um dizia, não, eu gosto mais de Paulo. O outro dizia, não, eu gosto mais de Pedro. O outro, não, eu sou de Apolo. E a igreja estava toda fracionada. Né? E aí Paulo teve que vir como pai da igreja para colocar ordem na casa. Mas tudo que ele deixou lá registrado, gente, serve demais, lógico, para nosso entendimento, para nossa aprendizagem, né? Então ele diz assim, olha, dentro das muitas coisas, né, das muitas correções que ele faz, ele diz assim, olha, eu soube que vocês estão indo para tribunal uns contra os outros. Um irmão levando o outro a júri na frente de ímpios. Ele diz assim, vocês não têm dentro da igreja quem possa julgar essas situações entre vocês mesmo, não. Se o irmão está devendo a outro e o irmão não está pagando e também não dá nenhuma satisfação, não precisa correr e processar o irmão. Senta com o irmão e conversa. Não deu certo a conversa, aí vocês vão para o pastor e os dois conversam. E o pastor, como autoridade, ele dá algum parecer e ele orienta essa pessoa que está errada. Não está podendo pagar, você precisa se organizar, veja o que é que você faz. Vocês dividem a dívida, mas não precisa levar para um júri. Aí depois Paulo vai e adianta a história e ele diz assim... Por que antes? Ou seja, porque ao invés disso, que é pura vergonha para vocês, vocês não sofrem o dano? Por que antes não administram a perda? Quando eu chego nessa parte, eu fico bem chocada. Ele está dando ali, amados, a possibilidade de você sair perdendo na situação, só para não ter contenda. Olha que coisa interessante. Isso tem tudo a ver com o que Tiago disse. É sábio e entendido? Mostre na mansidão de todas as suas obras. A gente acha, queridos, que a maturidade e a pessoa realmente espiritual é aquela que cura os enfermos, que derruba as pessoas quando prega, e profetiza, e sapateia, e todo mundo corre, chora. Gente, isso é manifestação do Espírito. Entendeu? Que quem promove é o Espírito quando ele quer promover. É claro, lógico, né? A gente também não pode ir para o extremo, que ele só consegue fazer isso com pessoas que desejam isso. Entendeu? Então ele faz isso num culto. Né? Se o ministro entende isso, ele interage com essa manifestação. Mas ainda assim não é o pregador que está fazendo isso. Então as pessoas têm isso, né? Como uma pessoa muito espiritual. Pois é, pois em Corinto eles tinham todos esses dons e eram carnais. Como é que pode? Gente, a verdadeira maturidade ela é medida por outros fatores. Um deles é andar em amor. A Bíblia diz, Jesus disse para os seus discípulos, vocês vão ser conhecidos como meus se vocês andarem em amor. É o amor que vai mostrar que vocês me conhecem. E o amor, ele tem muitas faces e pode ser manifestado de muitas formas. Amar não é só dar beijinho e dizer eu concordo com você, eu te amo. Não. Amor também é dizer, olha, você está errado nisso. Eu acho que se você fizer assim, não vai dar certo. A minha opinião e a minha sugestão para você é que você faça de outra forma, mas ainda assim é a sua vida, é o seu coração diante de Deus. O que você quiser fazer, tá com você. Mas eu, sendo você, faria assim, assim, assim. Pronto. Eu discordei de você graciosamente. Você fica chateado se quiser. Entende? Então, assim, tem a forma de fazer, sabe, Leila? E eu percebo que, às vezes, nos relacionamentos, né? Seja qualquer relacionamento familiar, de amizade, de namoro, de marido e mulher, de mãe e filho, de amigos, de amigas,
né? De pastores e ovelhas, de ovelhas e pastores, enfim. Todo tipo de relacionamento precisa passar pelo crivo da palavra e precisa amadurecer. As grandes empresas no mundo, elas estão observando não só o currículo da pessoa com quem eles vão contratar, quantos cursos ela fez, quantos diplomas, quantas experiências em outras empresas, mas eles estão olhando o perfil da inteligência emocional. A inteligência emocional é aquela, dentre muitas coisas, que consegue perceber os seus próprios erros, identificá-los, conhecê-los e administrar. Ou para ir mudando o que ela consegue mudar, ou para ir minimizando o que ela conseguir minimizar. Essa inteligência emocional é uma coisa que muitas empresas, elas estão contratando funcionários de acordo com isso. Eles observam como é o relacionamento daquela pessoa no meio da sua família, no meio dos seus amigos, no seu emprego anterior. Por que saiu? Entendeu? Saiu por quê? Né? Se relacionou como? Como era seu chefe? Você entende? As pessoas hoje, o mundo começou a entender que não importa quão capacitado aquele profissional seja, quantos diplomas aquele profissional seja, se ele for uma pessoa insuportável de conviver, nenhuma empresa quer mais. Isso mesmo. A não ser que a gente isole aquela pessoa numa sala e ela não dê ordens a ninguém e só trabalhe produzindo. Produzindo, não tenha contato com ninguém. Se as empresas, amadas, no mundo estão vendo isso, a Bíblia já via isso há muito tempo. É verdade. E qual é o lugar onde tem mais convivência? Que a gente recebe gente de todo jeito, de todo tipo, com todo tipo de cabeça, com todo tipo de maturidade, de escolaridade, de condição social, de estado civil. Gente, o grande lugar que recebe todo tipo de gente, que tem um coração aberto, que recebe qualquer um, é a igreja. Entendeu? Porque Jesus ele disse assim, venha pra mim como você tá. É assassino? Venha. É estuprador? Venha. É político? Venha. É rico? Venha. É miserável? Venha. Entendeu? E a igreja, essa é a proposta. Todo mundo diferente misturado dentro da igreja. Uma vez que todo mundo ali nasceu de novo, aí vai começar o processo de restauração da mente de cada indivíduozinho daquele. Então, quantos tem ali? Depende do tamanho da igreja. Mas se a gente tiver 50 membros, a gente tem 50 cabeças diferentes. E não é fácil. Entendeu? Alguém já disse uma vez que é mais fácil liderar animais no zoológico do que liderar a gente num lugar só. Entendeu? E eu acho que esse é o nosso grande desafio. E é essa a tônica do que eu estou trazendo para nós nesse dia. Amém? Eu quero ler um outro versículo que eu acho maravilhoso também. Só um minutinho. Eu quero que você seja abençoado. Domingo de manhã é hora de escola dominical. Escola dominical. É isso aí. Então a gente vai, né, ouvindo a palavra e a palavra vai nos lavando e nos sarando. Amém. Lá em Provérbios, gente, foi escrito por Salomão, que foi o homem mais sábio do planeta até a chegada de Jesus. Claro que ninguém bateu Jesus, né? Mas até Jesus, Salomão era o homem mais sábio. Porque Deus distribuiu para com ele a sabedoria dele mesmo. Mesmo sendo tão sábio, era morto espiritualmente, era humano, fez um monte de bobagem, né? Arranjou um monte de mulher, se confundiu com os deuses daquelas mulheres e teve uns dias meio difíceis. Mas, ainda assim, a sabedoria de Deus estava lá. E veja só o que ele disse no capítulo 6, versículo 16. Diz assim, 6 coisas o Senhor aborrece. A 7ª, a sua alma abomina. Quer dizer, então, que tem 6 coisas que Deus detesta. Mas a 7ª, até a sua alma abomina. Abominar é um nível muito mais alto do que não gosto, não vou com a sua cara, detesto, odeio. Não, abominar está mais elevado do que odiar. Vamos ver que coisas são essas. Porque quando eu li esse versículo a primeira vez, eu pensei, nossa, tem 6 coisas que Deus detesta e a 7ª ele abomina, então com certeza nessa lista deve ter homossexualismo, adultério, nessa lista deve ter assassinato, quem usa droga, quem estupra criança. Com certeza, porque para Deus detestar e abominar, vamos ver a lista.
Como é interessante. Quais são as coisas? Primeiro, olhos altivos. Sabe o que é olho altivo? Soberba. Pois eu achava que o primeiro da lista era pedofilia, estuprador de criança, quem maltrata o inocente, quem maltrata o idoso, que é um inocente também. Pois é, olhos altivos. A Bíblia diz que Deus resiste ao soberbo. Ele dá graça para o humilde, mas o soberbo ele resiste. Olha que interessante. Querido, preste atenção que a Bíblia está dizendo para nós. A gente, às vezes, fica buscando conselho num monte de lugar, quando a Bíblia já está dizendo coisas tão claras. Se alinha com a Bíblia e vai dar certo. Então, a primeira coisa da lista é olhos altivos, orgulho. Depois ele vem com língua mentirosa. É a primeira vez na lista que ele vai falar sobre que uma das coisas que ele não gosta é algo ligado ao que se fala. E aqui ele diz língua mentirosa. Pessoa que fala mentira. Que muda a história. Entendeu? Que fala diferente para poder beneficiar a si mesmo. Que não conta exatamente como foi. Que acrescenta, que diminui. Língua mentirosa. Mãos que derramam sangue inocente. Pronto, aqui nós temos os assassinos, né? E que mexe com os inocentes. Coração que trama projetos iníquos. Pessoas que pensam dentro de si como eu vou maltratar aquela pessoa, como eu vou fazer aquela situação dar errado para me favorecer, né? Pés que se apressam para correr, para fazer o mal. Isso aqui são ações mesmo que se apressam para fazer o que é maligno. Testemunha falsa que profere mentiras. Aí aqui a gente tem a segunda vez em que ele cita algo que é feito falando. Aquela testemunha falsa que fala mal contra alguém mentindo. Entendeu? E aí então vem a sétima coisa. Aqui a alma dele abomina. Que é o que semeia contenda entre os irmãos. Então vem a terceira coisa feita com a boca. O mesmo livro de Tiago que a gente leu o versículo anterior, ele diz que a língua é um mal incontido. Diz que ela é poderosa para incendiar toda uma floresta. Diz que ela é algo dentro de nós que precisa ser dominado. Aí combina exatamente com o que essa passagem está dizendo. Gente, com tanta coisa para Deus abominar, para a sua alma abominar, ele abomina o que semeia contenda entre os irmãos. Olha que coisa interessante. Janaína, o que seria semear contenda entre os irmãos? Eu vou te mostrar. Deixa eu abrir aqui numa passagem que eu acho bem interessante também. Já que eu gosto de Tiago e Tiago está combinando com o que eu estou falando, a gente vai falar de Tiago no capítulo 4, versículo 11 de Tiago. Ele diz assim: irmãos, não faleis mal uns dos outros. Aquele que fala mal do seu irmão ou julga seu irmão, fala mal da lei e julga a própria lei. Ora, se você julga a lei, já não és mais um observador, aquele que pode salvar e fazer perecer. Tu, porém, que tens, quem és que julgas o servo alheio? Amém, queridos? Aqui ele fala claramente. Então, o que deveria ser, o que poderia ser semear contenda entre os irmãos? Falar mal uns dos outros. Jesus, ele disse assim, um pouco de fermento leveda toda a massa. Quando eu chego para uma pessoa, presta atenção, fique comigo. Eu disse para vocês em um certo momento da live que todo o processo, seja divino ou satânico, ele começa com um pensamento que gera um sentimento que vai fazer palavras saírem da sua boca e, consequentemente, ações. É desse mesmo jeito. Então, vamos supor que Leila fez uma coisa comigo que me deixou muito triste, muito chateada. Talvez eu fiquei decepcionada com Leila. Ou talvez eu vi Leila fazendo algo, ou soube, né, que era realmente algo errado. E aí eu procuro uma outra amiga minha e falo com ela, ou falo no WhatsApp. Fulana, tu não sabe o mal que Leila me fez. Ou então eu vi Leila fazendo isso, ou então eu soube. Tu tá sabendo da última? O povo gosta da última. Esse negócio da última, gente, deixa eu dizer uma coisa.
A Bíblia nos fez mensageiros de boas novas. Boas novas, é isso mesmo. Muito bom. Entendeu? Ele nos fez mensageiros de boa nova. Ele disse que nós levássemos o evangelho da salvação. Ele não disse que a gente levasse a vida uns dos outros. É isso mesmo. Ele não disse que a gente levasse os erros ou as dores que a gente está tendo com outras pessoas. Ele não disse isso. Você é carteiro, é portador de boas novas. Isso não são boas novas. Pense sobre isso. Então eu chego para essa minha amiga, esse mulher tu não sabe. Da última, Leila fez isso aí. Quem diria, Leila fez isso, isso e isso. Ou então eu digo, olha, Leila fez um mal a mim, eu fiquei tão chocada, fiquei decepcionada. Mulher, tu não sabe. Aí vou dizer a Leila, aí vou chorar minhas coisas tudinho para essa amiga. Se essa pessoa, ela gosta de você e tem alguma afinidade com você, o que que vai acontecer? Ela vai assumir a sua dor. Ela vai começar a pensar sobre Leila o que você pensa. Quando, na verdade, quem teve o problema com Leila foi você. Não foi aquela pessoa. Mas, como a Bíblia diz, o que contamina o homem não é o que entra, mas é o que sai da boca. E Tiago diz que a língua precisa ser freada. Amém? Não é? Então, assim, a Bíblia ela se costura ela mesma. Então, quando eu falo um pouco de fermento leveda toda a massa, aí agora essa irmã está contaminada contra a Leila. Só que essa irmã nem fica só com ela. Ela vai começar, entendeu? Mas você não sabe, mulher, o que aconteceu. Pois Janaína não sofreu um negócio na mão de Leila. Menina, quem diria, Leila? Aí começa, entendeu? Aí depois a gente não sabe porque que as pessoas estão olhando atravessado pra gente. Por que que a gente está pregando e as pessoas estão resistindo? Eu já preguei, amada, e fui resistida. Todos nós pregadores já passamos por isso. Não é uma novidade. Jesus pregou e foi resistido. Quem não vai ser, né? Então, assim, mas você vê as pessoas com a cara fechada, a pessoa, você pregando e a pessoa olhando outra coisa, de propósito na sua frente, bocejando, ai, dormindo. Que é para deixar bem claro, bem fechado, para deixar evidente que aquela pessoa não está recebendo o que você. Se vier de você, eu não quero. Eu tenho estudado recentemente, assim, pensado muito nesses últimos 2 anos, e eu estou elaborando uma pregação sobre isso, sobre o poder da decepção. A gente subestima o poder que uma decepção tem. É isso mesmo. Decepção é algo muito sério. E quando a pessoa está profundamente decepcionada, muito dificilmente ela consegue voltar atrás e refazer o caminho para fazer pelo menos as pazes com aquela pessoa. Entendeu? A decepção é uma arma que Satanás tem usado. E, infelizmente, ultimamente, por causa da falta de inteligência emocional e também por falta de maturidade, de espiritualidade, as pessoas se decepcionam muito fácil. Muito fácil. Ora, o povo fica decepcionado porque cumprimentou você na igreja, você estava distraído e não viu. Pronto, o povo está decepcionado. Entendeu? Então, assim, fez uma reunião para elaborar um evento da igreja, a gente está ali discutindo, cada um dando a sua opinião para a gente fechar o que vai fazer. Se eu dou a minha opinião e a líder diz, não, eu acho que esse negócio não vai ficar bom para esse evento específico. Pronto, acabou. Me decepcionei. Então, gente, a gente tá muito frágil, sabe? O ser humano tá muito sem estrutura. E a gente precisa amadurecer. Gente, o Filho de Deus encarnado foi resistido. O Filho de Deus encarnado teve opiniões contra ele. O povo teve coragem, um grupo teve coragem de dizer que ele fazia aquelas coisas por Beelzebul, que é o pai dos demônios. Ou seja, por Satanás. Como é que alguém se dirige ao Filho de Deus encarnado dizendo que o que ele faz vem de Satanás? Então, assim, as pessoas, elas realmente podem se confundir a nosso respeito. Entendeu? As pessoas podem pensar errado de nós. Mas a atitude do seu coração não é essa. Então, assim, a gente precisa ser muito claro nos nossos relacionamentos. Seja cuidadoso em como você lida com as pessoas. Mas também não seja tão fragilizado em como as pessoas lidam com você. Porque do jeito que eu sou machucado ali, às vezes eu vou mais na frente e machuco o outro. Entendeu? Então, às vezes, a gente tenta ter muito cuidado, por exemplo, com as pessoas de fora, mas dentro de casa a gente trata os filhos, trata marido trata a esposa de todo jeito. Mas com os irmãos a gente tem o maior cuidado. Quando a Bíblia diz que quem não cuida dos seus, dos de casa, é pior do que o incrédulo e negou a fé. Então, o seu próximo mais próximo é quem mora com você. Entendeu? A Bíblia está recheada, mas se a gente for olhar em 1 João,
Ele era chamado de o apóstolo do amor. João é muito incisivo, muito severo com esse tipo de assunto. Ele diz assim: olha, quem diz que ama a Deus e não ama seu irmão é mentiroso. E Deus não está nele. Porque como você não ama seu irmão que vê e vai amar a Deus que você não vê? Entendeu? Então, assim, João é muito sério com esse negócio do amor. E a gente subestima muito o amor. A gente subestima muito o poder que o amor tem. A Bíblia diz que vai passar, amado, todas as coisas. Diz que os dons, as profecias, as línguas, esse reteté, esse movezão, isso aí tudo vai passar. É bom, é para nosso usufruto, com certeza. Eu gosto quando isso acontece no culto, demais. Quando é através de mim, acho ótimo. Mas sei que isso não diz o quão espiritual eu sou. Mas o que eu suporto e consigo suportar calando a boca, isso diz o quanto eu sou madura. Entendeu? Amém. A Bíblia diz: preferi-vos em honra uns aos outros. Amém. Olha só. Quer dizer, então, que isso me diz que se eu estou fazendo uma reunião e a minha líder, eu estou esperando que a minha líder me coloque a mim para liderar aquela equipe. Eu já estou certa de que ela vai me colocar para liderar aquela equipe. E ela coloca uma outra pessoa, eu não devo ficar arrasada. Pode ser que eu fique pensativa no primeiro momento, mas a minha maturidade vai ministrar para mim e vai dizer: preferi-vos em honra uns aos outros. Então agora é a vez dessa pessoa. Talvez em outro momento vá ser você. E outra coisa, se nunca for você, fica bem, fica em paz. Porque Deus nunca te rejeitou. Entende? Às vezes, queridas, o nosso motivo de a gente estar espezinhando, e maltratando e falando tanto de outras pessoas é porque a gente não está resolvida. É isso aí. Olha, isso é um assunto que dá tanto pano para manga, Dá sabe? uma Eu live acho é para que isso é tão pouco ensinado nas nossas igrejas. Mas isso é uma verdade tão real. A gente precisa entender, conhecer a você mesmo. Às vezes você precisa voltar um pouquinho e pensar assim no seu histórico, né? Como foi sua criação? Tinha mãe e pai presente ou só tinha um deles, né? Como foi essa criação? Aconteceu o quê? No início da sua adolescência, aconteceu alguma coisa? Né? Dentro da sua adolescência, o que foi que aconteceu? Você teve os seus suprimentos básicos, que é carinho, afeto, correção, comida, casa, aconchego, estudo, entendeu? Coisas básicas, né? Que são os direitos básicos da criança. Remédio quando você estava doente. Você teve essas coisas? Algum momento essas coisas te faltaram? Por que te faltaram? O que que essas coisas que te faltaram ao longo do caminho criaram em você? O que que essas coisas formaram em você? Porque nós somos hoje um produto da nossa caminhada dentro daquele laboratório que é o lar, né? Porque a criança ela chega na mão dos pais limpa, não tem nada escrito ali. Então, os pais e aquela vida dentro do lar é que vão escrever as primeiras linhas do livro da vida de cada um de nós aqui embaixo. Então, gente, às vezes a forma como o que a gente passou na vida explica quem a gente é hoje. Janaína, mas eu nasci de novo e todas as coisas se tornaram novas, o passado ficou para trás. Isso é uma verdade, claro, lógico. Mas você teve uma amnésia e esqueceu do que aconteceu para trás? Não. Especialmente, você teve uma amnésia e esqueceu das dores, do sofrimento, dos traumas, das feridas que você teve lá atrás? Talvez não. Então, assim, essa é uma verdade espiritual que aconteceu realmente em Deus e em você, mas a sua mente não foi. Não houve um upload aqui, não houve sabe? Você não resetou, é resetar. Você não resetou a sua mente. Ela tá toda lá. E os sentimentos daquelas coisas que você viveu tá lá. É por isso que Paulo disse assim: eu rogo pelas misericórdias de Jesus. Paulo rogar um negócio, implorar, Paulo implora que apresente seu corpo, ou seja, não peque, cuide do seu corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, e que você não entre na forma do mundo. Não vos conformeis, ou seja, não entra na forma desse mundo, mas transformai-vos pela renovação do seu entendimento, alma, mente. Para quê? Para você experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Isso significa, queridos, que aqui embaixo, enquanto a gente não renovar a mente, a gente não vai conseguir provar da perfeita vontade de Deus, daquela vontade que é boa e agradável.
Então, assim, reconheça suas falhas, reconheça seus defeitos, reconheçamos, né? Reconheçamos nossas falhas, reconheçamos nossos defeitos, sabe? Não consegue perceber? Procura 5 amigos. Aliás, pode procurar 2, né? Às vezes a gente não tem 5 amigos. Procura 2 pessoas próximas a você. Procura 2 pessoas na família, 2 pessoas na igreja. Vamos fazer um levantamento. Então peça para essas pessoas serem absolutamente sinceras com você e dizer para você, me diga 2 virtudes minhas e 2 defeitos. Aí começa a anotar. Começa a observar quantas virtudes dessas pessoas diferentes estão batendo e quantos defeitos estão batendo. Amados, quando 2 ou 3 pessoas pensam da gente uma mesma coisa, sem terem combinado entre si, pode ter certeza que elas têm razão. Então, assim, a gente precisa, eu estou começando a finalizar, a gente precisa reconhecer nossos próprios erros. E às vezes a gente não consegue ver. Então, que a gente peça ajuda a outras pessoas, mas principalmente peça ajuda ao Senhor. Para você, às vezes, não se expor, né? Então, assim, a Bíblia diz que ninguém conhece as coisas do homem, senão o Espírito do homem. Só que o Espírito do homem, nascido de novo, é um com o Espírito de Deus. E a Bíblia diz, Jesus disse, que o Espírito nos diria todas as coisas. Então, esse Espírito, que é um com seu Espírito, né, nascido de novo, ele pode te dizer, amado, sobre você, o que você não está vendo. Entende? Então, a gente pode dizer, mesmo diante do Senhor, Senhor, me diga. O povo diz que eu sou faladeira. É verdade? Fale para mim. O povo diz que eu sou, sei lá, invejosa, eu sou muito rancorosa, guardo mágoa durante muito tempo. Senhor, fala para mim. É assim mesmo, porque às vezes eu não consigo ver. Mas você pode me fazer ver. Entende? Então, queridos, assim, reconheça quem você é. E reconheça o outro, porque cada cabeça é um mundo. Então, assim, a forma como eu relaciono com o outro vai dizer que vida futura eu vou ter. Sabe? Que avanços eu vou ter. A Bíblia diz, queridos, que nós devemos respeitar uns aos outros. A Bíblia diz que nós devemos amar uns aos outros, terem grande honra uns aos outros. Preferir, é uma preferência que o outro vá melhor do que você. Mas não, cada um quer o seu e cada um, todo mundo se matando e se mordendo. Gente, Deus que vem em secreto, o que você faz, Ele vai te recompensar. Então, assim, nem tudo precisa ser visto, sabe? A Bíblia diz assim, guardai-vos, ou seja, se prive de exercer a sua justiça diante dos homens com a finalidade de ser visto por eles. Tem gente que faz o que faz na igreja, nos departamentos, né, na empresa que trabalha bem feito, para poder receber o tapinha nas costas. Se o motivo é esse, tudo que você vai ter é só o tapinha. Mas Deus não vai estar lhe aplaudindo. E o que vale mais, o aplauso de Deus ou o tapinha dos homens? Às vezes a gente está correndo atrás do vento, sabe? Correndo atrás da aceitação. Tudo que o ser humano precisa é aceitação. Então todo mundo quer ser aceito. Você vê que na adolescência, quando a gente não era crente, e os guris fazem isso muito hoje, às vezes eles estão dentro de um grupo, o grupo todo pensa de um jeito, veste de um jeito, ouve as músicas de fulano, você não gosta, não é o seu estilo, mas para ser aceito no grupo, você se amolda ao grupo. E às vezes, nessa necessidade de ser tão aceito, todas as meninas do grupo perderam a virgindade. Aí você vai e perde a sua sem querer perder, porque o grupo faz assim, e se eu não fizer assim, eu vou ser desencaixada, não vou ser a estranha do grupo. Cuidado com essa questão de aceitação. Amém? Para ser aceito, às vezes tem gente que faz muita loucura. Janaína, mas isso é quando a gente era ímpio, certo? Mas às vezes dentro da igreja, já nascido de novo, a gente faz muita besteira. Só para ser aceito. Gente, se a gente entender que independente dos seres humanos, dos homens, Deus já nos aceitou. Amém? Deus nos recebeu como filhos. Não importa o que digam ou pensem de você, Deus está com você. Deus tem que ser a pessoa mais importante. Lembra que ela tem que ser o centro do seu mundo? Se Deus for o centro do seu mundo, tudo que Ele disser, você acredita. Tudo que Ele fala sobre você tem um peso sobre você. Mas às vezes a gente está considerando mais a opinião do povo do que a de Deus. Tem gente que precisa ser elogiado constantemente.
Tem gente que tem uma necessidade de ser reconhecido constantemente. De que o seu trabalho é muito bom, você é muito bom, o que você faz tudo dá muito certo. Menino, você é muito inteligente, você é muito bom. Gente, esse tipo de coisa, deixa eu te dizer sobre isso. Eu vou terminar daqui a pouco. É um É pena. só me organizar aqui, peraí. Deixa eu te falar sobre essa questão de elogios. Paulo, ele disse assim, eu aprendi, foi um aprendizado. Então quer dizer que ele não sabia a vida toda, mas ele aprendeu. Eu aprendi a viver bem em toda e qualquer situação. Tanto sei ser exaltado, como sei ser humilhado. Tanto sei ter muito, como sei ter pouco. Porque eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Pega esse sentimento de Paulo e aplica ele na sua vida. Porque Paulo, com certeza, havia lugares que a gente já leu em Atos, o povo se baixava nos pés de Paulo, pensando que ele era Deus. Entendeu? O povo cercava Paulo de tudo. Então, assim, muito elogio. Aquilo não entrava dentro de Paulo e deixava ele envaidecido. Porque eu digo a você, se eu e você, a gente se acostumar com os elogios, de uma forma que você deixe isso entrar na sua mente, na sua alma, né? Porque o elogio, ele faz um carinho na sua alma. Nossa, você é muito boa. Nossa, você é muito ungida. Nossa, quando você fala, é Deus falando. E no dia que os elogios não vier mais? E no dia que você não for mais reconhecida como a voz de Deus, se acontecer alguma coisa, entendeu? E no dia que as palmas não forem mais para você, como é que você lida com isso? Às vezes a gente não sabe lidar com frustração. Então, assim, saiba ser elogiado sem deixar isso entrar dentro de você e convencer você de que você é muito boa. Porque sempre vai ter alguém melhor do que você, querida. Tem alguém melhor do que eu. Entendeu? Deixa de ser boba. Isso é bobagem. Sabe? Desculpa aí a franqueza. Mas falando de mulher para mulher, eu quero te dizer, sempre tem uma mulher melhor do que outra. Então isso é bobagem. Porque naquilo que eu sou forte, Leila é fraca. Naquilo que eu sou fraca, Leila é forte. Então sempre vai haver um complemento. Entendeu? Isso é válido, por exemplo, quando o homem for escolher uma mulher. Atenção, querido homem, rapaz solteiro. Quando você for escolher uma mulher, lembre que tem muita mulher boa no mundo. Tem muita mulher bonita, tem vários tipos de beleza diferente. Ah, a oriental é bonita, mas a loira também é. Ah, mas a morena também é. Ah, mas a alta também é. Ah, mas a mais rechonchuda também é. Ou seja, gente, tem muita mulher no mundo. Então você precisa se certificar de que essa mulher com quem você quer se aliançar, ela não tem perfeições, ela não é bonita como Gisele Bündchen, sabe? Ela não é bonita como Catalina Zeta-Jones, mas ela é a mulher que você escolheu, porque é com ela que você vai envelhecer, né? Então assim, reconheça, mulher, os seus valores. E não é porque o povo diz não. É porque você consegue ver isso em si mesmo e porque Deus diz isso a você. Você não tem todos os valores. Você não tem tudo perfeito. Entendeu? Todas nós temos diferenças. E eu estou fechando com isso. Dentro dessa questão de relacionamento, eu particularmente observo que os relacionamentos de homens, entre homens, né, de amizade, de companheirismo, de pai e filho, né, de familiares, é muito diferente do relacionamento de mulheres. Os homens, eles são mais assim, não tem muito mimimi, né? Mas eles são mais assim, diretos. Eu gosto de você ou eu não gosto de você. E também quando gosta, não fica muito pegado, de modo que cria uma dependência emocional. Já as mulheres são diferentes. Nós mulheres, a gente tem uma necessidade diferenciada. Um homem não vai pegar no cabelo do outro homem, né? Dizer, ah, teu cabelo tá tão lindo. Mas nós mulheres fazemos, entende? Eu tinha uma amiga ministerial aqui agora, faz uns 4 anos no Ministério Verbo da Vida, que o marido dela estava viajando, pregando fora, e ela estava perdendo o bebê. E a gente levou ela no ISEA, e ela estava tão angustiada que eu peguei, coloquei minha bolsa no meu colo, e eu disse, deita aqui. Aí ela deitou no meu colo. Ela estava sozinha, sem o marido, sem família, porque ela não é daqui, ela é do Rio de Janeiro. E ela deitou no meu colo e eu disse, olha, aí fiquei conversando com ela, distraindo, conversando para ela poder desopilar, você entende? Então, assim, às vezes as mulheres elas têm essa necessidade. Naquele momento eu estava fazendo às vezes da mãe, da irmã, entendeu? Do companheiro. Breve, depois ela foi lidar com a vida dela.
Então, é natural isso. Mas o problema é que às vezes nós mulheres, por causa da... Não sei, tem uma coisa na gente que faz a gente ser desleal. Faz a gente fingir uma coisa, né? Então a gente cumprimenta fulano. Quantas vezes você já não viu isso? Acho que eu até falei isso quando eu estive na sua igreja, dei esse exemplo, eu não lembro. Às vezes você está numa roda de 3 amigas, num casamento, em pé ali conversando. Aí chega uma quarta mulher que todas conhecem. Fulana, oi, tudo bem? Aí todo mundo beija. Aí diz, ai, tá tão bem, você tá linda, tá tudo bem com você. Tarará. Aí a pessoa sai. Quando a pessoa sai, aquelas 3 agora vão falar daquela que saiu. Aí às vezes tá aqui nós 3 falando daquela que saiu. Aí uma delas diz, gente, tá na minha hora, eu preciso ir embora. Ai, fulana, tchau, tchau. Aí ela vai e sai. Agora as 2 vão ficar falando da terceira. Gente, falar bem não é problema. O negócio é falar mal, que é o que a Bíblia disse. Amém? Cuidado, porque o que Deus abomina é o que semeia contenda entre os irmãos. Se for preciso, sofre o dano. Fica calado. E outra coisa, quando a Bíblia diz claramente, eu não vou ler o versículo porque não dá mais tempo. A Bíblia diz assim, se tiver alguma coisa contra o teu irmão, vai e senta com ele, tu e ele só. Pronto, essa parte ninguém faz. A gente senta com as melhores amigas da gente, a gente senta com todo mundo para falar daquela pessoa que não machucou a gente, menos com a própria pessoa. Entendeu? Então, assim, dá para você e eu buscarmos em Deus qual é o melhor momento que eu posso sentar com essa pessoa. Talvez ainda não seja a hora, talvez você está muito inflamado para falar agora, vai falar besteira, aí vai ter que se arrepender. Então, você vai saber quando chegar a hora que você precisa sentar com aquela pessoa. Eu já fiz isso algumas vezes, entendeu? Então, a Bíblia diz, senta tu e ele só. Se o teu irmão se arrepender do mal que te fez, pronto, ganhaste teu irmão. Gente, eu já tive conversa em que a gente teve que botar os pratos na mesa. Eu fui sincera, a pessoa foi sincera, eu chorei, a pessoa chorou. Ela pediu desculpa, eu também vi que eu tinha um erro que eu nem imaginava, mas a pessoa também se sentiu ofendida. Pedi desculpa, a gente saiu dali melhor do que jamais foi. Entendeu? Então, assim, relacionamento é coisa muito séria. Não subestime relacionamento, tá? E o amor é que vai mostrar que tipo de maturidade eu e você temos. Não são os dons, são os frutos. E o fruto do Espírito é amor. E o resto dos frutos lá de Gálatas, eles são resultados do amor, que é a coisa mais importante. Amém? Muito bom. Pronto, a hora já deu. Infelizmente, falta 1 minuto. Infelizmente, dá para ouvir mais 1 hora aqui tranquilo. Mas, gente, vamos para lá, para o YouTube da sede para assistir a ministração de agora, que vai ser sobre, inclusive, os frutos, o fruto, né? É. Jana, muito obrigada pela sua disponibilidade, por esses tantos conselhos. Foram tantos conselhos que você deu, que vale a pena a gente ouvir novamente essa live. Eu vou assistir novamente, sei que outras meninas vão fazer isso. Eu queria te agradecer pela sua disponibilidade, tá bom? Você é maravilhosa, a gente ama demais você, admira muito você. Muito obrigada, Leila. Essa unção que tem sobre sua vida é ímpar. Agora eu faço como eu preguei, eu não deixo o elogio entrar dentro de mim e me convencer. Porque, na verdade, uma realmente é a força que o instrumento bota. Isso. Mas outra é a força do instrumentador. Então é Deus mesmo quem usa a gente, né? E eu é que agradeço, viu, mulher? E agradeço por você dar essa oportunidade ao seu povo. Porque quando você abre um momento desse, na verdade é você que está promovendo isso para o seu povo. Amém? Muito obrigada a todas as mulheres que entraram aqui, a todos os irmãos, as irmãs. Gente, muito obrigada. Tem muita palavrinha de carinho aqui. Eu não tenho como ler e falar ao mesmo tempo, né? Mas eu agradeço, viu? Muito obrigada e a gente vai se ver. Em nome de isso Jesus. aí. Logo acaba tudo isso e você vai voltar em resenha. Precisa acabar isso, que já tá bom. Já Isso deu. aí. Vai acabar.